Cidade FM. Manhã Cidade Entrevista. Bom, no Cidade Entrevista de hoje nós vamos falar sobre o direito das mulheres, especialmente sobre pensão alimentícia. Nós tivemos o aumento do salário mínimo, agora R$ 1.621. Você sabia que boa parte das pensões alimentícias estão reguladas com percentual a partir do salário mínimo? E que se o salário mínimo tem aumento, a pensão automaticamente também deve aumentar? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a advogada Renata Santos, que gentilmente nos atende aqui. Doutora Renata, muito obrigado pela presença. Acho que quase ninguém sabe essa informação ao certo e, de repente, muitas mulheres podem estar perdendo valores a que têm direito, né? Bom dia. Bom dia. Inicialmente agradeço mais uma vez o convite, né? Eu fico muito feliz de poder contribuir com informação e ainda mais sobre um tema que é um tema que é tão relevante que muitas pessoas acabam tendo muitas dúvidas, principalmente início de ano, né? Que tem diversos reajustes, diversas mudanças. Início de ano normalmente é o período em que as mães estão preocupadas. Eu falo as mães porque na maioria dos casos são as principais cuidadoras, né? Estão preocupadas com questão de matrícula, a escola aumenta, as despesas com os filhos aumentam e fica aquela dúvida, como é que se dá esse reajuste, como é que de fato isso acontece? Bom, nesse caso então, doutora, quando você tem um aumento no salário mínimo, se a pensão foi fixada com base no salário mínimo, o aumento é automático, só que é claro, no percentual que está estabelecido. Vamos explicar um pouquinho como é que funciona esse cálculo, por favor, doutora? Isso, exatamente, né? O que nós precisamos observar como critério, antes de tudo, é justamente como é que foi definido o valor dessa pensão alimentícia. E onde é que a gente vai olhar? Qual vai ser o padrão, né? Qual vai ser o parâmetro para que a gente possa calcular da forma correta? Vai ser a decisão judicial, no caso a sentença, que fixou esses alimentos, ou o acordo judicial, o acordo que foi feito judicialmente para homologar, né, esses termos, e normalmente vai estar lá definido um percentual sobre o salário mínimo, por exemplo, 20% sobre o salário mínimo vigente. Então, conforme o salário ele vai tendo esse reajuste, né, o reajuste oficial, a gente vai fazer esse cálculo no início do ano para saber qual vai ser o novo valor, qual vai ser a diferença em relação ao ano anterior. Em 2025, o valor do salário mínimo era 1.518, então 20%, por exemplo, sobre 1.518 corresponderia a um valor X, né? Em 2026, o valor é de 1.621, então vai ter um aumento aí, e que a gente precisa considerar. Aí vai ser realmente um aumento que a gente disse que é um aumento automático, porque já constava na sentença, já constava ou no acordo, né? Então tem que estar uma coisa expressa. Se for um montante, se na decisão for um montante que for definido de forma fechada, aí já é uma outra situação, a gente precisa observar qual foi o índice de reajuste que foi utilizado naquela decisão para definir essa alteração. A gente conversava aqui antes da entrevista, doutora, a senhora me falou que a maior parte, né, está em cima de um percentual do salário mínimo, mas nem todas. Qual é o critério usado pelo magistrado para decidir se é em cima do salário mínimo ou se vai estabelecer um valor fixo específico? Bem, normalmente a regra é o salário mínimo. Por quê? Porque é o que é mais comum, é o que é mais próximo da realidade do brasileiro, da nossa realidade, mas o que vai, de fato, definir qual vai ser o melhor índice a ser utilizado vai ser a situação específica de cada caso, né? Existem situações, por exemplo, em que o genitor ou a genitora, que vai ser o devedor ou a devedora da pensão alimentícia, possui uma remuneração que é muito superior a um salário mínimo. Então, muitas vezes não é interessante, juridicamente falando, que seja definido, tem como base de cálculo o salário mínimo, e sim a remuneração real daquela pessoa que vai estar contribuindo com a pensão. Então, normalmente o juiz ele vai levar em consideração esses critérios, né? Mas o mais comum aqui mesmo é que seja utilizado o salário mínimo como base. A questão individual, porque cada caso é um caso. Ali o demandado pode ter um emprego fixo, ele pode ser um autônomo, ele pode estar desempregado, ou ele pode ter uma alta remuneração.
isso é levado em consideração certamente, mas também outros aspectos são levados em consideração na hora de fixar esses valores, né? Para a gente entender um pouco melhor qual é ali o cálculo, né? Como é que o juiz entende isso? Ele olha mais para o que o demandado arrecada, para a necessidade, né, da criança em causa, da demandante, no caso da mulher ali em questão. Qual é o ponto principal que ele observa? Isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque normalmente o que a lei diz é que o que deve ser levado em consideração é a necessidade da criança e a possibilidade financeira do pai. Né? E ainda tem um terceiro critério, que seria o critério da proporcionalidade também dos ganhos, né? Da proporcionalidade dos ganhos do genitor e da genitora. Mas, basicamente, o que se observa é a necessidade dessa criança e a capacidade contributiva do pai. Essa necessidade, como é que ela vai ser aferida na prática? Através das despesas, né, a relação de despesas fixas que aquela criança ou que aquele adolescente possui, que normalmente são anexadas ao processo pelo advogado ou pela defensoria que está representando ali aquela criança, e com base nisso o juiz vai ter um critério ali, né, o primeiro critério, que é o da necessidade. Quais despesas são realmente comprovadas? E com base nisso vai analisar qual é a possibilidade financeira daquele genitor ou daquela genitora. Como é que se comprova isso? Através de documentos comprobatórios de renda. Né? Então, esses são os critérios basilares para se definir o valor da pensão. Esse aspecto da renda que é formal e daquela que não é formal, isso geralmente tem aí uma questão, porque alguns demandantes chegam em juízo e dizem, olha, eu não tenho emprego fixo, a minha renda é variável, como que eu vou decidir, como que eu vou definir aqui um valor fixo, se de repente meu ganho pode ficar abaixo e o valor seria diferente, mas o valor é fixo. Como é que se dá nesses casos? O juiz pega pela média, doutora? Isso é extremamente comum. Né? Eu falo muito isso, que é comum, pela minha rotina. Hoje eu lido especificamente com o direito das famílias para as mulheres, né? E essa é uma das alegações mais comuns. Porque eu não tenho uma renda fixa, eu tenho uma renda variável. Muitas vezes, eu trabalho como Uber, sou autônomo. Mas existe sim possibilidade de o juiz chegar aí a uma ponderação para definir esse valor. E como? Né? E aí eu vou até exemplificar algumas situações. Nessas situações de uma pessoa que é autônoma, né? Um genitor que é autônomo. A gente tem como, é praticamente um trabalho, eu diria que é um trabalho um pouco investigativo dessa renda. Se o próprio genitor, ele não fornece essa informação, né, de qual é a renda real que ele ofere, a gente tem como pedir, por exemplo, extratos bancários, tudo isso judicialmente, ou uma quebra de sigilo bancário para saber as movimentações, né, que chegam até a conta. Tem o estilo de vida dele também. Do estilo de vida, né, a gente trabalha muito com a teoria da aparência também, que as redes sociais muitas vezes denunciam muito esse estilo de vida. Então, todos esses elementos juntos são elementos comprobatórios suficientes e idôneos para que o juiz ele chegue a um parâmetro adequado, né, considerando também essas necessidades da criança, para que se chegue à definição desse valor. Bom, eu fiz um cálculo rápido aqui, peço até perdão se de repente errei em alguma coisa, mas se a gente pegar 20% hoje do salário mínimo, que é R$ 1.621, dá algo perto de R$ 324. Então esse seria o valor para quem tem a pensão fixada em um percentual de 20% sobre o salário mínimo. Mas esse percentual pode ser maior, depende de caso a caso, pode não ser um salário mínimo, podem ser 2 ou 3, vai depender da decisão do juiz. A senhora disse que a base é o salário mínimo, mas existem outros casos. Nesses outros casos, como é que se dá o reajuste? Porque, bom, a gente tem, por exemplo, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, serve como índice de reajuste para algumas coisas, para aumentar de um ano para o outro. Tem o INPC, que é um outro índice que também é utilizado muito nos aluguéis, para reajustar aluguéis. Nesse caso das pensões, se não é salário mínimo, qual desses ou que outro seria usado para reajustar? Bem, é comum que se utilize o IPCA também, né? Na falta de quando não é utilizado o salário mínimo, que se utilize o índice como o IPCA mesmo. Esse é o que é o mais comum, que tem sido mais comum, adotado ultimamente. Mas, assim, como eu disse, realmente assim, são situações muito específicas, porque até o salário mínimo ele ainda tem sido, a base do salário mínimo ainda tem sido mais
como eu posso dizer, não somente o mais comum, mas o mais simples, né, para que se possa definir esse valor. Fácil de calcular, né? Mais fácil de calcular, exatamente. O IPCA fechou com 4,20 alguma coisa, né? Então, inclusive é um índice mais baixo do que o índice do salário mínimo. O salário mínimo tem uma política de valorização acima da inflação. O IPCA é a inflação média do país. Então, no caso, quem vai ter o reajuste do salário mínimo, em termos percentuais, vai ter um reajuste maior do que o reajuste do IPCA. Mas imagina, você ter que pegar ali um número, né, percentual para ter que jogar em cima do seu valor e tal. No caso do salário mínimo fica fácil, é amplamente divulgado o valor, você pega ali e faz o cálculo, parece mais simples mesmo. Agora, por que muitos dos demandados, muitos daqueles que têm que fazer o pagamento descumprem esse pagamento automático? Eles desconhecem, têm má fé nesse meio tempo, e o que a mulher pode fazer caso não seja cumprido esse reajuste automático, doutora? Eu diria que é um misto dos dois. Existe a questão do desconhecimento desse reajuste, muitas vezes existe pela falta de orientação mesmo, por parte do próprio advogado, enfim, às vezes existe esse desconhecimento e também existe um pouco da má-fé. A gente sabe que, infelizmente, isso é muito comum. E o desconhecimento também de quem demanda. Das mulheres, né? Especialmente o desconhecimento de quem demanda sobre esse direito que seu filho tem de ter reajustado anualmente o valor da pensão. Então, esse descumprimento, muitas vezes, ele é levado diante dessas circunstâncias. Porém, é muito importante saber que, a partir do momento que você tem conhecimento de que existe esse reajuste, primeira coisa, analisou a sentença, analisou o acordo que vocês fizeram, se não foi sentença ou se foi acordo, né? É um acordo por escrito. Está lá o índice, levando em consideração o salário mínimo. Então, reajuste automático. Não fez? Então, existem os meios de se cobrar judicialmente, né? O que a gente chama de ação de execução de alimentos. Para se cobrar, não existe a necessidade de se demandar, de se entrar novamente com um pedido de fixação de alimentos, mas de cumprimento de uma decisão judicial. Então, dá para se cobrar a diferença com base nisso. Bom, partindo desse ponto, vamos imaginar aqui um demandado, né, um pai que pagou o valor referente ao ano passado, não pagou o valor atual, mas ele fez o pagamento, está faltando a diferença. Essa diferença pode levá-lo à prisão como atraso de pensão ou não? Com certeza. E, inclusive, eu aproveito até a oportunidade para desfazer alguns mitos que são muito comuns. O primeiro mês de atraso, essa diferença referente ao primeiro mês de atraso já é suficiente para que a genitora ela entre com a ação de execução de alimentos sob pena de prisão. Porque existe um mito muito comum de que é necessário aguardar pelo menos 3 meses de atraso para que se possa entrar com a ação de cumprimento sobre o rito da prisão. E isso não é verdade. Atrasou um dia, isso já dá autorização, né, para que se entre com essa ação. Claro que existe uma questão de ponderar, né, cada realidade é uma realidade, às vezes acontece de haver alguns atrasos assim pontuais. Mas é importante deixar isso bem claro que já configura atraso, essa diferença. Esse também é um ponto que as pessoas desconhecem, doutora. Qual é o trâmite nesse sentido? O pai que tiver em atraso, né, o demandado que tiver lá em atraso no pagamento da pensão, ele antes recebe alguma notificação, antes de uma ação de prisão, por exemplo, ele recebe alguma notificação, ele é convocado a prestar algum esclarecimento antes? Ou isso não é necessário, o atraso já é compreendido como de conhecimento e já vem a ação de prisão? Não, ele é convocado, né, através da citação. Tem um prazo. E isso tem um prazo porque no direito brasileiro se preza muito pelo princípio do contraditório, né? O contraditório é dar à outra parte a oportunidade de se defender. E normalmente o que é que acontece? A mãe entra com a ação informando que houve o atraso, né, referente àquela diferença ou ao valor cheio que não foi pago. E aí o juiz vai intimar o pai para apresentar a defesa, né? E para apresentar, informar o porquê de não ter conseguido realizar o pagamento, dar uma justificativa que realmente seja plausível. Isso não quer dizer que isso vai eximi-lo da obrigação de pagar os alimentos, mas aí talvez uma oportunidade para parcelar o valor dos alimentos, ou de compor, de realizar um acordo. Então, assim, sempre tem essa troca, né? Existe
tanto a oportunidade de quem está alegando a ausência de pagamento, como também a oportunidade do demandado de apresentar sua defesa. Bom, e nesse sentido também, doutora, o pai está em atraso, ele é convocado, apresenta a justificativa, diz que vai pagar o atrasado, mas de repente ele não tem ali a condição de fazer o pagamento imediato. Ele é obrigado, ele tem que encontrar meios para fazer o pagamento imediato, ou de repente é possível um parcelamento do atrasado, desde que ele mantenha dali em diante o pagamento integral. É possível parcelar os atrasados ou não? Existe a possibilidade, sim, de parcelar. Legalmente, o parcelamento em até 6 vezes. Claro que isso aí vai demandar uma prova robusta sobre essa impossibilidade de pagamento imediato. Porventura, perdeu o emprego, alguma Isso, questão que mostre ali uma dificuldade de renda. Exatamente, por isso que tem que ser realmente tudo levado em consideração conforme cada caso. Então ele vai precisar convencer o juiz, né, sobre essa impossibilidade e dar essa alternativa de parcelamento com base no que diz a legislação vigente. Então, é possível sim parcelar e desde que, obviamente, mantendo os próximos pagamentos em dia. Somente o valor atrasado é que é possível parcelar. Mas, se mesmo diante dessas circunstâncias, dessa possibilidade, não houver esse intento, né, do demandado de apresentar essa alternativa, de fazer esse parcelamento, então realmente esgotadas todas as possibilidades juridicamente falando, ele vai ter que pagar imediatamente o valor sob pena de prisão, de ser decretada a prisão. Um outro ponto, doutora, a gente falou aqui, muita gente desconhece o aumento automático, isso estamos falando de demandantes e demandados. Mas se o juiz identificar, no momento que faz a convocação, o indivíduo vai até lá, se ele identifica que houve má-fé, além do pagamento imediato, ele pode também acrescentar juros e correção por punição? Porque, bom, aquele indivíduo ali fez aquilo pela intenção de tentar ludibriar, tentar enganar a demandada e o sistema jurisdicional. Ele pode ser apenado também com alguma multa, juros, correção monetária, algo assim? É importante destacar que, independentemente de haver a má-fé ou não... Já vai ter juros. Isso, quando já se entra com o pedido para a execução da diferença, né? Esse pedido ele já entra cobrando juros e correção monetária. Então, é um valor que ele é atualizado por dias de atraso, então, né? Quanto mais tempo demora o demandado a atender, ele vai pagar mais caro por isso. Exatamente. O principal mais os juros e a correção. Isso aí, independentemente da má-fé. E multa pode ser acrescentada por má-fé? A multa pode até ser acrescentada em que situações? Se isso foi previsto também na decisão ou no acordo, ou se ao longo do processo aquele demandado apresentou alguma conduta no sentido de querer ludibriar a justiça, ou querer fazer condutas realmente que são consideradas condutas de má-fé. Ocultação, né, de bens, ocultação de bens. Então é possível que a outra parte peça a aplicação de multa, né, por litigância de má-fé, por exemplo. Então é possível sim. Doutora, a realidade, ela pode se alterar. Então, bom, a demandante vai lá, faz uma solicitação, mas a situação financeira daquele demandado pode melhorar. Ela pode pedir, com base nisso, a revisão do valor. Assim, olha, ele melhorou a condição, então ele deveria melhorar também a condição dos alimentos que são prestados ali para o menor. Isso pode ser feito? Qual é o caminho para fazer isso? Com certeza, não só pode como deve, né? Porque os alimentos, ele precisa traduzir a condição financeira que tanto o pai quanto a mãe tem. Então precisa, na medida do possível, refletir essa realidade, tanto para mais quanto para menos. A gente sabe que existem situações também em que o pai tem uma condição financeira X e acaba passando por dificuldades. Então, aí ele pede a revisão para baixo. É possível entrar com pedido de revisão para diminuir, do mesmo jeito contrário. Se ele está com uma situação financeira mais favorável do que o que estava quando foi definido ou acordado, então é possível que a mãe entre com uma ação específica de revisão do valor que foi determinado, com base nessa comprovação de que a renda dele melhorou, de que o padrão de vida dele é diferente do que tinha antes quando foi definido. Então é possível sim. Doutora, como a vida é muito dinâmica, em alguns momentos específicos, as despesas não são aquelas da média, elas aumentam um pouco.
O mês que nós estamos de janeiro é um mês de aumento de despesas, sobretudo para quem tem criança. Então você tem ali a mensalidade da escola, vai vir com matrícula, material escolar, tem aí um acréscimo nos gastos, não é como os outros meses do ano. Para quem tem uma pensão estipulada, é possível pedir um acréscimo pontual por essas questões ou não? O valor é aquele mesmo, independente se o gasto aumentou no mês de janeiro, por exemplo? O que normalmente é feito, além do valor da pensão alimentícia, que é aquele valor fixo, né, que ele é voltado para cobrir despesas, que são despesas fixas mensais, normalmente já se estipula também, prevendo essas situações, um valor que a gente chama de despesas extraordinárias, para cobrir as despesas extraordinárias. E como é que isso é calculado? Em regra, o que tem sido feito é a divisão dessas despesas meio a meio, 50%, 50%. Né? Em regra, é o que tem sido feito. Então, assim, já se estipula, por exemplo, que no início do ano, em relação a despesas com matrícula escolar, fardamento escolar, livros, enfim, serão divididos entre os genitores 50%, 50%, obviamente considerando aí a comprovação dessas despesas, né, por meio de nota fiscal. E como é que se faz isso? Porque uma das partes pode acreditar que o valor colocado ali, ainda que com nota fiscal, é um valor muito elevado, que poderia ter encontrado em um custo mais baixo. Como é que se define quem é que vai fazer a aquisição desses bens e como é que se dá a prestação de contas? Tem que ser mesmo demandante e demandado ou isso pode parar mesmo na justiça? Isso gera bastante conflito. Normalmente, quem decide, né, aí vamos pensar pelo cenário legal, aí a gente acaba entrando aí no mérito da questão da guarda. Se a genitora possui a guarda unilateral, certo? Então, basicamente, cabe a ela todas as decisões que dizem respeito à vida da criança, inclusive sobre as despesas que ela efetua. Né? Se a criança ela está com ela, cabe a ela a decisão do que é melhor. Se vai ser uma despesa, o valor não vai ser controlado pelo pai, nesse sentido. E não há essa obrigação legal dela prestar contas sobre essas despesas. De onde vai comprar? Isso, não. Os itens vão estar estabelecidos em lista, então acredito que vai haver ali uma apresentação da lista de material, por exemplo. Né, isso, exatamente. A escolha sobre a qualidade, porque isso é uma das coisas que mais pesam, né, um dos conflitos. A escolha sobre a qualidade do material que vai comprar. Se vai ser um caderno, por exemplo, de R$30 ou um caderno de R$10. Isso aí vai ficar realmente a cargo de quem está ali realizando essa despesa. E aí, assim, essa questão da prestação de contas, ela não é automática, ela não é uma obrigação direta. Ela é possível que o genitor venha a pedir essa prestação de contas por meio específico, judicialmente, mas aí ele vai precisar minimamente comprovar que aquela genitora, ela está desviando aquele valor para outros fins que não sejam fins específicos voltados às necessidades da criança. Então, assim, não é a regra. Certo? Não é a regra. Agora, por outro lado, a gente tem a situação que existe a guarda compartilhada, que é quando a tomada de decisões, ela pelo menos em regra, né, em tese, ela deve ser tomada de forma cooperativa entre os pais. Então, acaba tendo uma discussão maior. Entre eles. Isso, porque aí definir. O outro genitor já tem um peso maior sobre a decisão de como é que vai ser ali, qual a escola que aquela criança vai estudar. Muitas vezes a mãe, ela quer que a criança estude numa escola que tem um padrão um padrão financeiro mais alto, aí o pai já não quer. Então isso muitas vezes, se não chegar ao meio termo, vai precisar resolver judicialmente. Isso aqui é importante, gente. Eu queria, inclusive, doutora, que a gente finalizasse a nossa conversa, já muito grato aqui pela presença da senhora, para falar sobre a importância de fazer esse processo no campo jurídico, que não necessariamente precisa ser em litígio. Você pode fazer em comum acordo, é até um processo relativamente fácil, né, rápido de fazer. Mas tem que estar expresso, né, por meio judicial para uma questão de garantia, né, garantia daquela mulher do recebimento dos valores e, no caso específico do tema que nós abrimos a entrevista, para ter direito a essas atualizações de valor. Né, do valor do salário mínimo, atualização no valor do IPCA, por exemplo. Porque se não está escrito numa decisão judicial, o outro lado pode decidir que não vai dar esse valor, ou que está pagando muito, vai pagar menos. Todo acordo que é feito de boca é descumprido com muito maior facilidade. Ainda que no primeiro momento ele se comprometa que vai cumprir, ele pode descumprir. Então, se tem boa-fé dos dois lados, é possível
fazer esse processo com a mediação judicial, né? Isso, extremamente necessário. Acordo de boca não tem validade nenhuma. Muita gente, eu recebo isso diariamente, muitas mães, muitas vezes elas chegam acreditando o seguinte, que pelo fato de ser genitor, ele já vai ter essa obrigação automática. E até se sentem injustiçadas, a gente até entende. Mas a gente tem que pensar do ponto de vista legal. Infelizmente, por mais que você venha a ter um acordo direto, um acordo, você estava ali, tinha uma boa relação com o genitor até então, e ele vinha pagando aquele valor, no dia que aquele homem, né, deixar de pagar o valor que havia se compromissado a fazer, não vai haver a possibilidade de se cobrar os atrasados judicialmente. Então tem que ter um título judicial. E é possível fazer isso por meio de acordo por escrito. E não somente redigir um acordo, pegar um modelo na internet, isso aí é um outro grande erro também, tá? Mediante orientação específica, porque cada caso é único, cada família tem uma configuração diferente. E esse acordo ele vai ser redigido com a orientação de cada uma das partes com seus advogados e levado à homologação judicial. O que é essa homologação? A concordância do juiz e do promotor de justiça com aquele acordo, para que ele gere efeitos. Então, todo o tempo que houver um descumprimento, é possível que a parte que se sinta lesada, ela possa levar à justiça e cobrar aquele cumprimento nos termos que está no acordo. Sem um acordo que não seja formalizado, mesmo que não tenha garantia nenhuma. Isso é super importante. Doutora Renata Santos, advogada de Direito da Família para Mulheres, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Doutora Renata, obrigado pela presença mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição sempre. Obrigado. E agradeço a você pelo carinho da audiência. Continue aqui na Cidade 99.7. Tá chegando a Aline Souza e o Vai Pedir o Quê? Bom fim de semana. Segunda, 7 da manhã. Tem Manhã Cidade para você.